E aí, malucos e malucas, estamos começando mais um programa Deu Merda, aqui pela editora Merda na Mão. E aí, malucos e malucas, estamos começando mais um programa Deu Merda, aqui pela editora Merda na Mão. E aí, malucos e malucas, estamos começando mais um programa Deu Merda, aqui pela editora Merda na Mão. E aí, malucos e malucas, estamos começando mais um programa Deu Merda, aqui pela editora Merda na Mão. E aí, malucos e malucas, estamos começando mais um programa Deu Merda, aqui pela editora Merda na Mão. E aí, malucos e malucas, estamos começando mais um programa Deu Merda, aqui pela editora Merda na Mão, essa editora que tem a proposta de publicar os impublicáveis. O Fábio também é um escritor que eu admiro muito pela sua forma pesada e direta com que aborda a situação que o rodeia, o que o incomoda, a cena realista, a cena fodida, usando uma escrita simples, mas transparente, uma escrita direta que te esbofateia, que te espanca, que te abre a cabeça ao meio, que te põe a pensar. É esse tipo de leitura, é esse tipo de escrita que eu gosto de ler, escrever e que gosto. Tem que ser explícita, tem que ser direta, tem que ser violenta, agressiva, fodida. Acima de tudo, tem que ser pessoal, tem que ser uma coisa. É como fazer noise, tens que ser. Tem que ser uma cena tua, não podes estar a escrever com o intuito de ir agradar a este ou aquele, ou só para a editora poder publicar o livro. Não, man, e para isso é que nós também existimos com a Cadavérico, nós a biblioteca e vocês com a editora na mão, para publicar estas pessoas que têm dificuldade em publicar as coisas por, por outros lados, porque simplesmente são censurados ou barrados ou discriminados ou postos de parte, ou... e nós estamos cá para apoiar esse tipo de escrita e esse tipo de iniciativas, porque são pessoas como nós, são pessoas que não têm medo de meter a boca no trombone, o pé na ferida, o martelo nos olhos e a faca nos ouvidos. Isto é esfaquear a humanidade por palavras. Isto escreves um poema e esventras. É como estares a esventrar alguém. Isto não há cá a pedir com licença para escrever. É o que sentes, é meter a raiva no papel por palavras, é pegar num guardanapo e escrever o que estás a pensar agora. Eu às vezes acordo e tenho que escrever aquilo que estou a pensar no momento, porque senão se guarda a cena para o dia a seguir, já não vai sair aquela cena fodida e aquela. Tem que ser naquela hora, estás a entender? E é isso que faz a diferença. Agora, quando as pessoas se preocupam muito em com o que é que os outros vão pensar com aquilo que tu escreves, com aquilo que tu dizes, com aquilo que tu pensas, aí perdes a identidade, perdes por completo a tua identificação, a tua identidade, a tua personalidade. Acabas por te vender, chegas a um ponto que já nem sabes quem és. E a nós isso não nos acontece porque nós não estamos à venda, nós não nos vendemos, não temos medo, não temos complexos de pôr aquilo. Até pode ser uma merda, mas não temos complexos nenhuns de chegar ali, olha, está aqui, gostas, não gostas, olha, usa como papel higiênico quando fores cagar, vai-te foder, man. Sim, estou aqui preparadíssima
E inédita, hein? Escrita para nós, para este agora. Puta honra. Preste atenção onde estamos. Tudo ao redor nos sinaliza que neste espaço há uma boceta parindo o mundo o tempo todo. Enquanto Deus arde no escuro, simultaneamente sustentando todas essas porras que nós somos, na esperança de que algum dia nos tornemos gente. Seres humanos conscientes que retribuem esse abraço tão gostoso que com todo amor nos é dado. Neste caos, o filho nasce e é brutalmente assassinado, mesmo sendo o caminho, a verdade e a vida, na tentativa de trazer ordem e progresso para os cegos que se perdem numa reta. Olhem nossa bandeira, está tudo tão explícito nessa trágica comédia. No meio disso, o eu que sou reconhece o demônio que nos habita, compreendendo o motivo de tantas máscaras, tantos medos, dos que por desespero escravizam a humanidade por dinheiro. Eu sou Saturno, sou Satã, sou a soma dos contrastes. Espalho meus gemidos por cenários proibidos, enquanto desfaço seu teatro e te devoro com a linearidade temporal. Assim sendo, sigo mergulhando nos abismos, renascendo do estrume, dos pedaços, das ruínas de tudo que algum dia fui. Essa é a minha sina. Caralho, que porrada, que porrada. Que porrada. Para produzir arte, parceiro, nesse país que não tem incentivo à cultura, porra nenhuma, tem que ter muita paixão e muita vontade, cara. Eu queria que você começasse falando como é que foi esse seu início na arte, como é que te motivou a entrar nesse caminho labiríntico. Cara, então, quando a gente fala de arte, a gente pode falar de um monte de coisa, né? Porque meu pai e meu avô tocavam samba, meu irmão mais velho tocava em escola de samba, tocava Treme Terra, meu irmão, que veio depois, ele é artista plástico, fez um monte de trabalho, até fez a capa do Racionais, aquela que tem o Negrão segurando a grade, foi meu irmão que fez o símbolo da 4P, e ele foi até o doutorado de artes, tá ligado? Então, tipo, eu sempre tive contato desde moleque, tanto com música como com escultura, pintura, e, pra mim foi meio natural, porque até, além do meu pai tocar, minha mãe ouvia muita música, tá ligado? De rádio, né? Naquela época a gente escutava muito rádio de moleque, né? No final dos anos 70, começo dos anos 80, assim. E, puta, cara, foi meio que natural. Como meus avós, meus pais tocavam, eu acabei tocando mesmo e nem percebi quando eu entrei. A parte literária mesmo já foi por causa de, tipo, dos meus irmãos, né? Eu lembro que eles me levavam para passear no centro cultural que tem aqui perto de casa. Eles me levavam para o centro cultural. Eu lembro que o primeiro livro que eu li foi Ilha Perdida, daquela coleção Vagalume, tá ligado? E eu pirei, tá ligado? Daí eu comecei a estudar e, puta, cara, aí você vai, né, mano? Tanto é que eu fiz história, pós em história da África e fui. Então, a arte e a literatura em si, que eu também considero arte, faz parte desde sempre, assim, tá ligado? Isso que é o louco, né, mano? Não teve um começo, um start, alguém que, tipo...
estava dentro de mim, o pulsar, né? Só que isso como eu posso dizer, ficou adormecido, porque o cotidiano me exigia muita coisa, principalmente o sustento, né? Eu comecei a trabalhar nos 14 anos de idade como office girl na época. Então, esse contato com o trabalho de CLT, de segunda a sexta, ganhar um salário mínimo, isso vem desde sempre, desde os meus 14 anos, porque eu precisava sobreviver, né? Eu não tinha pai nem mãe, eu era criada por uma madrinha, então eu não tinha certas regalias de ter um pai e uma mãe, né, que uma criança tem, então eu tive que correr atrás. Mas aí o tempo foi passando, a minha primeira tentativa de ensino superior foi jornalismo, que eu fiz até o 3º semestre, uma grande oportunidade, aprendi muito. Comunicação social eu ia habilitar em jornalismo, né? E também todos os trabalhos na faculdade eu propunha uma cena, né? Que loucura. E aí, com 30 anos de idade, a minha filha mais velha, a Rebeca, teve um problema cardíaco, que ela nasceu com ele, só que a gente não ficou sabendo. Então, quando ela teve 10 anos, estourou esse problema, e eu tive que correr atrás, né, estar mais próxima da minha filha. Na época, eu trabalhava no Ministério do Planejamento. Olha que ironia, Brasil. Eu estava numa cúpula já há 7 anos, vivendo opressões, assim, inúmeras, né, abusos, mas estava lá porque eu precisava daquele salário para dar comida para mim, para minhas filhas sobreviver. E quando eu completei 30 anos, eu rachei isso, eu criei coragem para poder sair daquela teia que eu estava, porque eu estava já na teia, entende? Então era só trabalho, eu quero comprar, entende? Eu estava nessa teia. E aí essa doença da minha filha veio para quebrar isso, eu criei coragem, saí do ministério e fui cuidar da minha filha. E fiquei 1 ano e pouco cuidando dela, né? Das duas, eu já tinha as duas. E do nada, algo em mim me veio um flyer sobre. Ia ter, como eu digo, sobre a faculdade do Sina na época, sobre o vestibular, né? E aí aquilo foi uma luz, assim. Aquilo mexeu muito comigo. E aí eu fui e fiz o vestibular da Faculdade do Sina de Moraes, uma mulher já mãe, com 30 anos, e eu falei, vou fazer artes cênicas, vou tentar. E parece que estava tudo conectado, sabe? Primeiro semestre, já encontros maravilhosos com pessoas maravilhosas, isso no ano de 2010. E aí eu entrei para a licenciatura, para dar aula de artes cênicas, mais uma vez procurando a segurança e a estabilidade financeira, de certa forma, né? E aí fiz várias matérias da licenciatura, defendi a monografia e tal, mas nesse processo da Dulcina, da faculdade, o palco, sabe? A cena, as leituras dramáticas das obras do teatro brasileiro e toda a história, e tá em cena, e os exercícios, e o contato, e o improviso, e tudo que foi abrindo, né, de oportunidade, de dar voz à minha própria história, com Plínio Marcos, né, onde foi um grande encontro da minha vida, porque Plínio fala dessa galera, né, desses marginalizados da sociedade, né, os marginais, e eu sou uma marginal da sociedade, né, mas que sempre procurei estar no caminho do bem, o caminho do bem. E aí o teatro me abriu a porta de estar mais comigo, eu não me conhecia nem um pouco, ainda não me conheço, mas como o teatro me emociona um pouco, eu sou emotiva pra caramba, todo quem me conhece sabe. Falar de teatro é me reconhecer com a potência de ser humano que está em constante transformação, apesar dos erros, apesar de tudo, mas um ser humano que se enxerga e que se vê como mais um ser humano,
que tá para aprender e tal, constante, né? Cada personagem te dá um tapa e te mostra isso, o quão pequeno você é. A natureza já te mostra, né? Mas sentir o pulsar desse encontro consigo nessa constante caminhada é fenomenal. Porque, como eu te disse, antes do teatro, eu estava na teia mesmo, né? Então, o teatro me salvou. Foi erva, ires à tua vida sem ninguém te prejudicar, sem ninguém te controlar, sem ninguém te foder a cabeça. E acho que os países no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, Portugal, até mesmo o resto da Europa, sobre o assunto das drogas, deviam aprender muito com os holandeses, porque os holandeses nessa maneira de lidar com o problema e com a situação, eles deixaram de ver as coisas como um problema, mas começaram a aceitar as coisas como uma escolha pessoal. E isso aí faz toda a diferença, porque tu és livre de ser aquilo que tu queres ser, tu és livre de consumir aquilo que queres consumir, desde que não prejudiques ninguém, desde que não andes na rua a assaltar ninguém, desde que não andes na rua a matar ninguém, tu és livre de fazer aquilo que te bem der na telha. E a Holanda nisso é um país que, apesar de ser um país muito pequeno, é um país muito liberalista, é um país muito respeitador da tua independência como pessoa. Tu aqui podes ter a tua vida normal sem teres que ser controlado ou manipulado por algum controle antidrogas ou anti-álcool. Aqui é mais fodido beber álcool do que consumir drogas. Eu acho que eles aqui controlam mais a cena do álcool do que a cena da droga. Não sei porquê, mas eles têm mais... E se formos a ver, o álcool também é uma droga, não é? E mata mais pessoas do que qualquer droga noutro planeta. O café é uma droga, o chocolate é uma droga, e entretanto vendem-se chocolates em todos os supermercados e é uma droga. O café é uma droga e bebes café em todo o lado e compras café em todo o lado. Epá, porque é que as outras drogas não devem ser assim também? Tu és livre de escolher, só compra se quiseres, só consome se quiseres. Alguém tem alguma coisa a ver com isso? Não. Poesia. Já são 2 anos de produção intensa, né? Que é eu andando na rua, eu catando esses pedaços de madeira que você vê aí, a maioria deles. Os que eu não achei na rua, eu ganhei, né? Que são, no caso, as telas aqui, as telas de verdade eu ganho. Eu nunca comprei tela. E as madeiras eu encontro na rua. Aquele lá no fundo, não sei se você está vendo, são 2 portas de guarda-roupa que eu encontrei no lixo, em perfeito estado, assim. E aí eu encontrei já as 3 peças juntos, e aí, poxa, não tive como não dizer não e não levar para casa, entendeu? Porque esse que é o problema, cara. Eu sou um catador também, entendeu? Um catador de arte. Eu falo catador de arte, mas não é menosprezando as pessoas que fazem a reciclagem, entendeu? Mas é por uma questão de observar o quanto de coisas que as pessoas jogam no lixo, cara, que são utilizáveis, entendeu? Que poxa, você pode levar para casa e mobiliar a sua casa inteira com as coisas que as pessoas jogam na rua. E aí esses pedaços de madeira eu encontro todos eles. É um pouco estranho a minha inspiração para fazer os desenhos, porque a minha base, minha primeira linha de criação é as religiões de matriz africana, né? Eu participo do culto de Fá, que tecnicamente não é uma religião, é uma filosofia de vida, né? São mecanismos de adivinhação que te ajudam a melhorar a vivência, mas que acaba tendo uma imagem de religião para poder, né, ser de fácil compreensão pelas pessoas. Então aí eu parto por essa vivência, porque é a vivência que eu pesquiso, que eu estudo, que eu participo, né? Então essa é a minha primeira.
Só que aí, ao mesmo tempo que eu tenho essa busca espiritual, eu vivo num mundo globalizado, cara, que praticamente é um contraposto a isso, saca? E que, poxa, desde pequeno põe em dúvida a minha espiritualidade, a minha lógica, a minha razão, tudo, né? Não é só uma parte da minha vida. E é justamente essa sociedade, mano, essa política de como a gente se relaciona, de como a gente convive, faz os nossos grupos e tal, que, pô, me motiva a criar e a viver, sabe? Porque eu observo muito o lugar que eu vivo, as coisas que eu faço, as pessoas com quem eu convivo, os problemas, entendeu? E isso afeta muito. Então eu acabo também não fazendo só quadros sobre a religião, mas quadros também que vão ter algum viés político, né? Vão... Eu sou um tipo de pessoa que eu mergulho muito nos meus sentidos, na minha vivência interior, sem me apegar tanto às opiniões externas. Então, quando surgiu a oportunidade de eu adentrar no universo pornográfico, que foi por volta de 2013, eu fiz meu primeiro ensaio mais explícito, e no mesmo ano, no final do ano, desse ano, eu recebi o primeiro convite para fazer a cena da X-Plastic, e foi uma cena de um fetiche considerado pesado, né, que é o fist fucking. Foi eu, a Maiane e a Suiri, uma fez na outra, e foi uma cena assim, foi a minha primeira cena da X-Plastic. E para mim foi natural, eu não pesei, assim, não entra na minha balança a opinião dos outros, sabe? Não chega, não chega isso pra mim. É a nossa postura aqui na editora também. A gente tá cagando e andando pra opinião alheia, né? Por isso merda na mão. E também a gente não quer cagar regra com ninguém. Exatamente, a opinião do outro é do outro, e é essa pessoa que tem que lidar com a opinião dela, não sou eu, sabe? Eu não tô aqui no papel de modificar a opinião do outro. Eu estou aqui no papel de cumprir com a minha própria obra, que é manifestar o meu universo interior. É isso. E acredito que cada um tem essa potência em si, e que cada ser humano deveria se colocar na postura de se aprimorar nesse sentido, né, de manifestar sua própria obra. Porque nós somos uma única vibração, assim, cada ser humano aqui é uma vibração única, e tem uma mensagem que somente essa pessoa pode transmitir. Então, eu tenho a minha mensagem única, que somente a minha vibração pode manifestar para o mundo, e você também é a mesma coisa. Então, se a gente deixa de fazer isso, é uma parte da sinfonia que morre sem ser tocada, né? Cara, o Oligarquia foi a minha primeira banda, né, cara? De moleque, de bairro mesmo, assim, de cara que morava na frente da minha casa, o Massá e o Finado Lincoln, eles moravam na frente da minha casa. E a gente começou, e era muito louco porque eu comecei no punk, né? Em 87 eu entrei mesmo definitivamente no punk. E permaneci até no começo dos anos 90, tá ligado? Que aí teve aquele lance de Napalm Death, de uns baratos mais grind, que tipo, que me puxou pra esse lado de conhecer o lado mais metal. E calhou de o Alex, eu conheci o Alex, que era o primeiro guitarrista e vocalista, nessa época. E ele era muito metalzão, tá ligado? De Sodom, Creator. Então meio que, tá ligado? Juntou esse lance do metal com punk, com hardcore. E a gente começou a tocar death metal até sem saber, depois que a gente ficou sabendo que era death metal, né? Tá ligado? E, mano, quando a banda começou, a gente usa essa data, 21 de setembro, porque foi o primeiro show da gente em um palco, tá ligado? Mas para você fazer um show num palco, você já tem que ter vindo... Porque a gente nunca teve aula, a gente aprendeu tudo autodidata, entendeu? Então a gente veio tentando, mas formar banda mesmo foi mais ou menos ali em 90, 91, que a gente decidiu montar uma banda mesmo, tentar fazer uma coisa. Aí o Alex chegou nessa época também, que ele já sabia alguns acordes, sabia fazer pestana, essas coisas assim que a gente nem imaginava que era.
E foi, velho. Aí, tipo, e como tudo naquela época, no começo dos anos 90, era tudo faça você mesmo e era tudo acontecia meio que por osmose, tá ligado? E São Paulo é muito grande, né, cara? Então, tipo, você pode tocar em São Paulo inteiro, o ano inteiro, sem sair do estado, né? E foi rolando, naquela época era aquele lance, a banda se fazia tocando, né, cara? Não tinha esse lance de divulgação, porque não existia internet, não existia redes sociais, não, óbvio, e era tudo na base de carta, na base de troca, na base de cartaz, de xerocado, fanzine era um xerocado, que eu adoro fanzine, tá ligado? Eu recebo fanzine até hoje, assim, tá ligado? Assim, tipo, do país inteiro, é uma puta, eu acho muito louco. Então, tipo, era uma... A banda se fazia assim. E como tem tudo esse lance, aí você vê como uma coisa junta a outra, né, velho? Como eu já gostava de escrever, escrever as letras, então eu comecei a escrever pra galera, fazer o fanzine. Eu comecei a ter esse contato, assim, tipo, maior na parte de fazer contato com o pessoal. Então, por isso que, tipo, que de repente a banda ganhou uma projeção naquela época nacional sem ter saído do estado, entendeu? Porque era tudo questão de carta, de contato aqui e ali. E o que eu acho muito louco no underground é que a maioria desses contatos, quem não parou, não virou crente, tem contato até hoje, tá ligado? Assim. E isso eu acho muito louco, né, mano? E a banda continua até hoje, inclusive, né, mano? A gente fechou agora, a gente vai lançar um play novo. Nem sei se era pra falar, mas agora eu já falei. Nossa, pra caralho ter falado, velho. Eu vou aproveitar aqui e vou começar com um, cara, que, pô, a gente é usuário de maconha, a gente fuma maconha, né? Então a gente sabe, porra, o sistema que em volta para a gente poder fumar às vezes o que acontece. E aí esse poema é sobre isso. Hoje, quando comprei maconha pela manhã, quem me atendeu foi uma criança. Se mostrou muito profissional, poucas palavras, recebeu meu dinheiro e me entregou a trouxinha. Caminhei chapado por horas, me perguntando como chegamos àquilo. Uma rede de exclusão que foi criada para matar certa parcela da população, que na TV sempre aparenta ser perigosa ou serviçal. Vivemos à beira, sem eira, fazemos coisas que não queríamos na maioria das vezes. Um dia fui eu, hoje é ele, e amanhã vai ser outro se não fizermos nada, e serão ainda muitos de nós. Essa é a primeira. Lembre-se que para a droga chegar na gente, ela precisa passar por várias mãos. E essas mãos às vezes são menores que as nossas. Todas as noites, quando eu me deito, eles seguram a minha mão. Loucos comigo. E todo dia eles me levam para casa depois de uma decepção. O sistema cria sobreviventes que dormem à noite nas calçadas da sua rua e você não vê. Está preso a algo que tem medo, que você não consegue soltar. Você acha que não pode fazer muita coisa porque o sistema é mais forte que você. E eu te pergunto, como conseguimos dormir tranquilo sabendo as coisas que sabemos? Outros 20 loucos que carrego comigo. E toda noite, quando eu me deito, eles seguram a minha mão. Mais outra aqui, Diego, para você. Para finalizar. Eu passei um mês. Para finalizar, essa aqui é sobre um tempo que eu morei ali no centro e que foi um dos momentos... Temos um minuto mais... e pouco. Aí, então dá de eu falar mais aqui. Eu vou falar mais um pouco. Ó, essa aqui. Eu passei um mês... Ó, essa aqui você vai curtir. Eu passei um mês naquele quartinho no centro e eram vários inquilinos no mesmo lote, onde o senhorio mantinha uma loja na frente. Nós atados, colados uns nos outros. Nós que nos juntávamos nesse universo. Todas as noites quando eu chegava, tinha aquelas pessoas com suas latinhas, fumando a incontável pedra do dia. Via eles agindo um dia, com todos os olhos em volta, cegos. Por trás do portão, começava a segunda fase dos rejeitados da sociedade. Todos eles viviam em extrema guerra de sobrevivência, mesmo que fosse para tomar
só uma latinha no final de semana. Quando tínhamos só manga e tudo era esperança. Em terra improdutiva, sobrevivendo de migalhas, nos matam pouco a pouco, proíbem nossas armas, errando nas escolhas, destino congelado, furtam nossa esperança, nos condenam ao passado. Veja nosso futuro, mendigando em nosso leito, rogando vossas pragas contra o nosso peito. Os anjos que agora caem, com seu riso louco, assassino de costas para o sol, de frente ao abismo. Duvido da certeza, arrisco no improvável, engano o bote certo, antevejo o passado, suplio pensamentos, tiro sonhos no papel, cega clarividência, no alto abismo céu. Boa tarde, e aí Diego, valeu galera da Editora Merda na Mão, é nóis!